Príncipes, príncipes e princesas de toda a Pérsia, como é que vocês estão? Tudo bem? Se cuidando? Vamos continuar falando um pouquinho sobre a África, nesse continente maravilhoso que tem tanto a ver com a história do Brasil. Hoje a gente vai falar sobre o Reino do Congo, né? O Reino do Congo, ele foi um reino africano que se localizava onde hoje a gente vai ter os países de Congo-Brazzaville, República do Congo e Angola, tá? Essa região, ela foi extremamente importante para a história do Brasil, tá? Porque muitos escravos, principalmente os escravos que vieram trabalhar, os homens escravizados em África, que vieram trabalhar de maneira forçada nas minas de ouro em Minas Gerais no final do século XVII e século XVIII, vieram nessa região de Congo e Angola, né? Que a gente tem um mapinha mostrando a importância do rio Zaire, né, para essa região toda, tá? O Congo-Brazzaville, o Congo e a localização lá na África. O reino de Congo, ele surge no século XIII, tá? Ele era um reino, um império, que era governado por um rei que tinha um título, os reis, né? Eles tinham um título de Manicongo, né? E esse Manicongo, ele era responsável pela administração de 3 províncias e 3 reinos, tá? Aqui é o mapa da África, a regiãozinha onde ficava o Reino de Congo, tá? Nessa região a gente tinha a reunião de vários povos de etnia Bantu, tá? E apesar desse reino ser centralizar a administração desse reino, ser centralizada nas mãos do Manicongo, ele contava com o auxílio de 12 ministros ou 12 obais, tá? Que eram representantes das elites das províncias e dos reinos que formavam o Reino de Congo, tá bom? O Reino de Congo, ele logo no século XV, ele começa a sofrer influência pela chegada dos portugueses. A gente já vai falar sobre isso aí, né? Como é que era organizado o poder do Manicongo, né? O poder central, ele ficava na capital, em Banza Congo, tá? Onde o Manicongo exercia sua autoridade com auxílio de 12 conselheiros ou obais, tá? Que tinham as funções de colher impostos, de secretariar o rei e do controle militar e da aplicação da justiça lá no Reino de Congo, tá? A principal atividade dos congoleses, né, estava ligada ao comércio, compra e venda de sal, metal preciosos, tecidos, produtos de origem animal, marfim, couro de animais, tá? A prática comercial, ela era feita através de troca ou com a adoção de uma moeda que era o zimbo. O zimbo era uma conchinha pequenininha, como se fosse um búzio. Hoje no Brasil a gente chama de búzio, tá? Então o búzio, ele era a significação da moeda lá em Congo, tá? Então os impostos, o Reino de Congo, ele tinha uma rede de coleta de impostos muito grande. Esses impostos, eles eram pagos com mercadorias, sorgo, que é uma planta, vinho, metais preciosos, frutas, gado, marfim, peles ou em zimbo, tá? Como eu falei antes, logo cedo, na história da expansão marítima dos portugueses para outros lugares, no século XV, os portugueses entram em contato com os congoleses, tá?
os portugueses, melhor dizendo, ao entrar em contato com os congoleses, eles procuraram armar a elite congolesa, ou seja, dar armas para eles, para que eles capturassem com mais facilidade escravos no interior do território congolês ou em regiões próximas, tá? No início do século XVI, um rei, um Manicongo, ele foi convertido ao cristianismo e começa a estabelecer maiores e melhores relações econômicas e políticas com os portugueses, tá? O rei Afonso de Congo, né, que havia se convertido ao cristianismo e adotado o nome de Afonso, ele estabelece contato com os portugueses, contato comercial, né, para que ele obtivesse armas junto a Portugal, para que ele pudesse intensificar a prática do tráfico de escravos, né? Quando Afonso morre, esse tráfico de escravos ele se intensifica mais ainda que num determinado momento os congoleses tinham percebido, né, que isso não era uma prática, a melhor prática comercial, tenham tentado se rebelar contra Portugal, mas essa revolta foi infrutífera, tá? A gente vai ter uma ascensão, um domínio de Portugal por essa região até o século XX. Angola foi um país que foi colonizado pelos portugueses até a década de 60, 70 do século passado, tá? Então, vamos lá. O contato dos portugueses com as autoridades políticas de Congo teve muita importância na articulação do tráfico de escravos. Uma expressiva parte dos escravos que trabalharam na exploração de ouro, né, em Minas Gerais no século 17 e 18 era proveniente da região de Congo e de Angola, tá? O intercâmbio cultural com os europeus acabou trazendo novas práticas que fortaleceram a autoridade monárquica no Congo. Quer dizer, o cara aqui no Congo, o rei, uma pessoa que administrava o reino congolês, ele era uma pessoa que era subserviente, dominada por Portugal. Beleza? Na nossa próxima aula a gente vai falar sobre o povo Iorubá. E aí a gente fecha esse nosso estudo sobre o povo, sobre África. Tá bom, meus amores? Tá? Um beijo muito grande no coração de vocês. Fiquem bem e se cuidem.